Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste dia do Senhor, o 28º domingo do tempo comum, desejando que o seu dia seja abençoado, cheio de Deus, cheio da iluminação do Espírito Santo. Para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, este 28º domingo do tempo comum, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Marcos, no capítulo 10, nos versículos de 17 a 30. Ouçamos atentamente esta palavra de Deus, que é como semente, que cai no nosso coração para brotar e produzir muito fruto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus diz: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus! Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida,
casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho que nós ouvimos neste dia do Senhor nos apresenta o caminho que devemos perseguir se quisermos ganhar o reino de Deus. No Evangelho, alguém se aproxima de Jesus e diz: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Meu irmão, minha irmã, Jesus deixa bem claro que ninguém pode salvar-se por suas próprias forças. Somente a união com Cristo é que nos possibilita ser salvos. Não é o poder, não é o status, não é a riqueza. Nenhum bem deste mundo pode garantir ao ser humano uma existência terrena verdadeiramente feliz e menos ainda uma vida verdadeiramente feliz e plena na eternidade. Só um verdadeiro encontro, uma adesão real, verdadeira, total à proposta de amor de Jesus é que pode garantir tudo isso ao ser humano, ao homem e à mulher de cada época. No Evangelho, Jesus está aqui exortando os seus discípulos a colocá-lo em primeiro lugar em suas vidas. Se nós colocarmos Cristo no centro do nosso coração, será mais fácil amar e encontrarmos lugar para todos em nossa vida. E aí não existirá mais egoísmo, porque aprenderemos também a partilhar daquilo que temos. Se colocarmos Cristo em primeiro lugar na nossa vida, significa que os bens materiais não serão colocados acima nem de modo páreo com Cristo, mas tudo será abaixo de Cristo. E com isso, teremos um coração mais generoso e uma sensibilidade maior também para ver os sofrimentos dos outros e nos aproximarmos dos outros, como sinal de amor a Deus. As riquezas em si mesmas, obviamente, não são um mal. Jesus no Evangelho de hoje diz assim: é muito difícil um rico entrar no céu. Não pelo fato de ser rico. As riquezas em si mesmas não são um mal. Aquilo que se conquista com honestidade, com sabedoria, sem prejudicar os outros, como fruto do trabalho, da entrega cotidiana também ao trabalho, é abençoado por Deus. Qual é o problema, então, que Jesus identifica naquele homem que se aproxima dele, porque fica triste quando Jesus diz: vai, vende tudo e dá aos pobres? Qual é o problema? É o apego, é o acumular os bens sem querer partilhar, estar apegado às coisas desta terra, deixando espaço na sua vida apenas aos bens materiais, esquecendo-se do que é principal, do que é fundamental, que é a amizade com Deus, que consequentemente nos impulsiona a ser solidários com os irmãos e generosos na partilha. O acúmulo de bens e o apego aos bens, sem querer partilhar, essa atitude é que impede a pessoa de ter a sabedoria de Deus, que impede a pessoa de conhecer a fundo a palavra de Deus. Essas atitudes é que tapam os ouvidos da pessoa à voz do Senhor. Essa atitude de egoísmo, egocentrismo, essa atitude de não partilha, de insensibilidade diante dos outros, é que realmente impede a pessoa de alcançar o verdadeiro tesouro,
porque tapa os ouvidos da pessoa à voz do Senhor. A sabedoria de Deus, a palavra de Deus, o seguimento de Jesus, são, sem dúvida, 3 expressões que nos aproximam do céu, da felicidade e da verdadeira vida. Essas expressões, meu irmão, minha irmã, não estão de acordo com a idolatria dos bens, que impede a pessoa de amar a Deus de modo indivisível e de amar ao próximo como se fosse o próprio Cristo. Se queremos ter a sabedoria de Deus, a palavra de Deus e o seguimento de Jesus em nossa vida, o que nos garante a felicidade já nesta terra e nos prepara ao reino no céu, é preciso que tenhamos os ouvidos abertos para escutar a Deus e para colocar em prática a sua palavra. É preciso que não sejamos apegados às coisas deste mundo, mas saibamos usar de tal modo os bens que passam, com sabedoria, com amor, com fraternidade, solidariedade, desapego, para alcançarmos os bens que não passam. Peçamos então a Jesus que Ele nos ajude a escolher a melhor parte, a desejar a sabedoria, a ouvir a sua palavra, a seguir os seus mandamentos, a viver a verdadeira fraternidade. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa